Este é um trabalho voluntário, sem fins lucrativos, que oferece livros gravados em MP3 para aqueles que não têm condições de ler livros impressos. Para ouvir este e outros livros gratuitamente na íntegra, acesse nosso canal e leia as instruções na aba Sobre. Este livro foi gravado para o uso exclusivo da pessoa com deficiência visual, não podendo ser comercializado de acordo com a Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. Chegamos agora ao capítulo onde são explicados os poderes de Yoga. 1. Dharana é pousar a mente em algum objeto particular. Quando a mente se aferra a um objeto, seja no corpo ou fora dele, e conserva-se nesse estado, atingiu dharana, concentração. 2. Um fluir ininterrupto de conhecimento a respeito daquele objeto é dhyana. Quando a mente procura pensar em algum objeto, aferrar-se a algum lugar determinado, como o alto da cabeça ou o coração, e consegue receber sensações somente através dessa parte do corpo e de nenhuma outra, atingiu-se dharana. E quando a mente pode conservar-se nesse estado por algum tempo, alcançou dhyana, meditação. 3. Quando dhyana, abandonando todas as formas, revela somente o significado, é samadhi. Isto chega quando em meditação a forma ou a parte externa é abandonada. Suponde que estou meditando sobre um livro. Gradualmente consegui concentrar a mente sobre ele e depois perceber somente as sensações internas, o significado não expresso em nenhuma forma. Esse estado de dhyana é chamado samadhi. Esses três, quando praticados com respeito a algum objeto, constituem samyama. Quando uma pessoa dirige a mente a algum objeto particular, fixando-a ali e conservando-a por algum tempo nele, separando o objeto da parte interna, eis samyama, isto é, dharana, dhyana e samadhi, um seguindo-se ao outro, e os três diretamente dirigidos a um só objeto. A forma da coisa desaparece e só o seu significado permanece na mente. 5. Pela obtenção de samyama, chega-se à luz do conhecimento. Quando se consegue praticar samyama, todos os poderes ficam dominados. Este é o grande instrumento do yogi. Os objetos de conhecimento são infinitos e estão divididos em grosseiros, os mais grosseiros e finos, mais finos, os mais finos e assim sucessivamente. Samyama deve ser primeiro aplicado às coisas grosseiras e quando se começa a obter conhecimento das grosseiras, vagarosamente, por estágios, ele deve ser levado às mais finas. 6. Samyama deve ser praticado por etapas. Essa é uma nota de preocupação para não se andar depressa demais. 7. Essas três disciplinas são mais internas que aquelas que a precedem. Descrevemos anteriormente Pratyahara, Pranayama, Asana, Yama e Niyama. São mais externas que Dharana, Dhyana e Samadhi. Quando uma pessoa atingiu estas últimas, obtém poderes como onisciência e onipotência, mas isso não é salvação. As três não tornam a mente nirvikalpa, livre de modificações, mas deixam as sementes de futura incorporação. Só quando as sementes estão, como diz o yogi, cozinhadas, perdem a capacidade de produzir mais plantas. Esses poderes não podem cozinhar as sementes. 8. Mas até Dharana, Dhyana e Samadhi são externas ao sem semente, Samadhi.
Comparadas com o samadhi sem semente, entretanto, até aquelas disciplinas são externas. Não atingimos, todavia, o samadhi real, o mais elevado. Estamos num estágio inferior, onde o universo ainda existe como o vemos e no qual estão todos os poderes descritos no presente capítulo. 9. Pela supressão das impressões perturbadoras da mente e pelo eclodir de impressões de controle, diz-se que a mente, persistindo nesse estado de controle, deve atingir as modificações controladoras. Isto é, no primeiro estágio de samadhi, as modificações da mente foram controladas, mas não perfeitamente, porque se o fossem, não haveria modificações. Se há modificação que impele a mente a atirar-se através dos sentidos e o yogi a tenta controlar, esse mesmo controle será outra modificação. Uma onda será estancada por outra. Assim, não haverá samadhi real, no qual desaparecem todas as vagas, desde que o controle também permaneça como uma onda. Todavia, este samadhi inferior está muito mais próximo do superior do que quando a mente borbulha. 10. Seu fluir se torna firme pelo hábito. O fluir desse contínuo controle da mente torna-se firme quando praticado dia após dia e a mente obtém a faculdade de constante concentração. 11. Acolher todas as espécies de objetos e concentrar-se sobre um só objeto são duas modificações da mente. Quando a primeira é suprimida e a outra manifestada, Chitta adquire a modificação chamada samadhi. A mente geralmente toma vários objetos, corre atrás de todas as espécies de coisas. Esse é o estado inferior. Há um estado superior da mente, quando ela toma um só objeto e exclui todos os outros. O resultado disto é samadhi. 12. A modificação chamada unidirecionalidade de Chitta é adquirida quando a impressão que é passada e a que é presente são similares. Como podemos saber que a mente se tornou concentrada? A ideia de tempo desaparecerá. Quanto maior a quantidade de tempo que passa sem ser notada, tanto mais profundamente concentrados estaremos. Na vida cotidiana, vemos que quando estamos interessados num livro, não notamos absolutamente o tempo, e quando deixamos o livro, ficamos frequentemente surpreendidos ao notar quantas horas se passaram. Todo tempo tem uma tendência a ser unificado no presente único. Assim, a definição é dada. Quando o passado e o presente se tornaram um, diz-se que a mente está concentrada. A diferença entre as três espécies de concentração mencionadas nos aforismos 9, 11 e 12 é como se segue. É o seguinte: na primeira, as impressões perturbadoras são meramente empurradas para trás, mas não simultaneamente obliteradas pelas impressões de controle que acabaram de surgir. Na segunda, as primeiras são completamente suprimidas pelas últimas, que permanecem em franco destaque, enquanto que na terceira, que é a superior, não há supressão, mas somente impressões similares sucedendo-se uma à outra como numa corrente. 13. Pelas três modificações mencionadas acima, fica explicada a tripla transformação quanto à forma, tempo e estado, na matéria e nos órgãos. Os aforismos 9, 11 e 12 explicaram a tripla transformação do estofo mental, ou Chitta. Da mesma forma, é explicada a transformação na matéria e nos órgãos. Suponhamos um pedaço de terra. Transformado numa vasilha, abandona a forma primitiva e toma a da vasilha. Isto é chamado transformação quanto à forma. A respeito da transformação quanto ao tempo, há três aspectos de tempo: presente, passado e futuro.
Pode-se observar a vasilha sob quaisquer desses três aspectos. Por fim, a vasilha pode ser pensada como nova, velha ou como será. Isto é chamado transformação quanto ao estado. Agora, referindo-nos aos aforismos 9, 11 e 12, o estofo mental transforma-se em vritis. Isto é, transformação quanto à forma. Quando passa através dos momentos passados, presentes e futuros do tempo, trata-se de transformação quanto ao tempo. E, finalmente, quando as impressões perturbadoras do estofo mental são fortes e as impressões controladoras são débeis e vice-versa, temos transformação quanto ao estado. Desde que a mente é um órgão, assim é explicada a transformação dos órgãos quanto à forma, tempo e estado, como mencionado no texto. A transformação similar de matéria foi explicada acima. As concentrações ensinadas nos aforismos precedentes dão ao yogi um controle voluntário sobre as transformações de seu estofo mental, que sozinhas permitem que ele pratique Samyama. Deve-se notar que todas as entidades, exceto o Purusha, ou eu superior, estão sujeitas à tripla transformação mencionada no texto. 14. Aquilo que sofre a ação das transformações, sejam passadas, presentes ou por serem manifestadas, é a substância qualificada. Isto é, a substância qualificada é a substância que está sofrendo a ação do tempo e dos samskaras, sempre se modificando e sendo manifestada. 15. A sucessão de transformações é a causa de evolução múltipla. 16. Pela prática de Samyama sobre as três espécies de modificações, surge o conhecimento do passado e do futuro. Não devemos perder de vista a definição de Samyama. Quando a mente atingiu aquele estado no qual se identifica com as impressões internas do objeto, deixando-as externas, e quando por longa prática este é retido pela mente e a mente pode entrar naquele estado num momento, isto é Samyama. Se uma pessoa nesse estado deseja conhecer o passado e o futuro, deve praticar Samyama sobre as mudanças nos samskaras. Algumas estão se desenvolvendo atualmente, algumas já surgiram e outras estão aguardando para atuar. Assim, praticando Samyama sobre elas, a pessoa descobre o passado e o futuro. 17. Através de Samyama sobre a palavra, significado e conhecimento, que são ordinariamente confusos, surge o conhecimento de todos os sons animais. Palavra representa a causa externa. Significado representa a vibração interna que vai ao cérebro através dos canais dos índriyas, levando a impressão externa à mente. E conhecimento representa a reação da mente com a qual vem a percepção. Estes três confusos constituem os objetos dos nossos sentidos. Suponhamos que eu ouça uma palavra. Há primeiro a vibração externa, em seguida a sensação interna levada à mente pelo órgão da audição. Então, a mente reage e eu conheço a palavra. A palavra que eu conheço é uma mistura das três: vibração, sensação e reação. Comumente são inseparáveis, mas pela prática o yogi pode separá-las. Quando alguém conseguiu fazê-lo, se praticar Samyama sobre qualquer som, entenderá o significado que aquele som devia expressar, se emitido por ser humano ou por qualquer animal. Esta é mais uma edição do canal Livros Falados Voz Humana. Que o bem, o bom e o belo se multipliquem em benefício das criaturas.